E aí, galera, beleza? Aqui o Jefferson Play, Jefferson Vanderlei. Estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês, mostrar minha gata, né, que operou ontem. E ela tá aí, velho. Essa. Operou aqui. Não matou o sono dela. Ela acordando com essa agonia. Ela ainda tá meio tonta. Tu vai de machado almoçar, não vai? Depois botar pra tu com laranja. Não, cala a boca. Não Vou mesmo. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. E falou.